Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso podcast Caserna Cast. Esse episódio é um episódio muito especial. Vamos tratar sobre o assunto do momento para os editais de concurso e de processo seletivo de militar temporário. Cotas. O Exército inovou mais uma vez, né? Sempre o Exército começa, e aí ele começou com alguns editais esse ano, vindo com cotas para negros, pardos, indígenas, quilombolas, e a Força Aérea também copiou e abrangeu tudo, né? Então, nós temos 30% das vagas que são cadastro reserva reservadas para cotas. Quando sair as vagas mesmo na consideração final, já ali na fase que vocês vão fazer a matrícula, que é quando vocês sabem quantas vagas, né, quantos serão convocados, mais de uma convocação para os casos do Exército, eles convocam várias vezes. Vocês vão saber, então, se for 10 vagas, 30% vai ser para cotas. E esse tema é um tema que eu já tinha tratado com esta participante especial no último podcast que ela veio com a gente. A gente falou sobre cotas, sobre a possibilidade de ter cotas nos processos seletivos de militar temporário. E assim, naquele momento, para mim, com a minha visão que eu saí da Força há 2 anos, né? Fiquei 8 anos, tem 2, 3 anos que eu saí, era quase impossível. Eu não via cotas para temporário na minha cabeça, né, no meu mundo. Mas aí esse ano chegou. E assim, é um tema muito importante. Eu aproveitei que esta pessoa maravilhosa veio a Brasília e consegui um horário na agenda dela para a gente falar sobre isso, porque ela já trabalha com cotas para todos os concursos mesmo do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos os concursos de militares. E faz também várias liminares e recursos administrativos para as pessoas da nossa assessoria. Então, a doutora Juleika, minha querida inspiração maravilhosa, ela aceitou, né, falar sobre esse tema, um tema pouco abordado, mas que eu acho de suma importância, porque abrange muito a questão da democratização e inserção dessas pessoas para os concursos e processos seletivos de militar temporário. Como esse é o grande motivo, o grande tema, o que impulsiona nosso canal, nosso Instagram, nosso trabalho em si, né? A gente resolveu realmente abordar mais, aprofundar mais sobre o assunto para que você tenha segurança, se você se inscreveu para algum processo seletivo do Exército ou da FAB como cotista. Agora você vai saber dicas, detalhes, como que vai acontecer o passo a passo e como especialista, né? Então, a doutora Juleika, gente, a maioria já conhece, eu sempre estou compartilhando os posts dela, os casos que ela trabalha, assim, é um Instagram muito grande que atende o Brasil inteiro, então todo mundo conhece que está nesse ramo, nesse momento de concurso, nesse momento de correr atrás do seu direito, entendeu? A doutora Juleika lá no Instagram, vocês, quem não conhece, acesse, vou deixar o link aqui do Instagram dela, das redes sociais e tudo para vocês conhecerem, um trabalho sensacional que ela faz. Agora eu vou deixar a doutora Juleika falar um pouco, se apresentar, mostrar para vocês um pouco da experiência dela e depois a gente começa com as perguntas específicas assim relacionadas a cotas mesmo. Então, querida, seja bem-vinda. Obrigada, muito bom estar com você novamente. Demais, demais. Sempre é um prazer estar voltando a Brasília. E você está sendo uma visionária de trazer esse tema para as forças, porque, como você mesmo disse aqui há pouco, que não é tão abrangente ainda, não é? É uma novidade. Tem muita gente que nem sabe ainda de que eles agora estão incorporando essa lei nova. Então, a gente tem uma lei atual, agora é 2025, que trouxe mais 2 pontos importantes a respeito da política de cotas, que é uma política afirmativa para trazer inclusão, para trazer uma igualdade em relação às oportunidades. E antes a gente só trazia, da lei das cotas, só tinha a questão do preto e do pardo. E agora a gente vem aí com uma novidade esse ano, que são os indígenas e também os quilombolas. Então, você vê que é bastante assunto para a gente conversar. E lembro, depois eu vou até colocar um corte aqui da última vez que a gente gravou. Você falou isso, nossa, as forças, né, tinham que realmente incorporar e tal, mas como a força ela tem total, né, domínio ali para decidir se coloca ou não, ele não precisa, não é obrigado e tal, a força que decide.
enfim, agora decidiu, e que bom, né? As pessoas vão ter mais oportunidades. Então, assim, doutora, para a gente começar, para quem não conhece ou está em dúvida se pode concorrer, se pode se inscrever como cotista, a senhora que já está acostumada a lidar com isso, com tantos concursos, o que seria assim, como a pessoa pode se enquadrar? Assim, será que eu me enquadro em qual cota? Porque às vezes é bem claro para a pessoa, não, eu sou indígena, eu sou negro, eu sou pardo, eu sou quilombola. Mas e eu que, tipo, será que eu posso concorrer com cota? Eu sou parda, eu me considero parda, será que eu sou branca? Como que é feita essa avaliação? É só uma autoafirmação? Como que seria, assim, para eu entender que eu posso participar, por exemplo? Então, essa é a grande celeuma, é sobre essa questão do que a pessoa é, porque na grande maioria das vezes as pessoas têm ali uma certeza, né, da sua origem e do que acredita ser, de que, eu não sou uma pessoa branca. Antes da gente entrar, a gente estava conversando do que nós seríamos, né? Uhum. E nós estávamos conversando a respeito disso, e o que eu falei é o seguinte, que quando a gente fala do preto, o preto não tem nenhuma dúvida. Então, o preto nunca tem problema, porque realmente é uma coisa que é visível e não tem questionamento. Aonde mora o problema é o pardo. É essa classificação. Então, você perguntou sobre a autoafirmação. A autoafirmação é suficiente? Não, ela não é suficiente. Uhum. Você vai ali, quando você fez a inscrição, no ato da inscrição, você vai se identificar, né, se autoafirmar como sendo pardo. Todavia, você vai precisar passar aí por uma avaliação, que é a comissão de heteroidentificação, que são pessoas, geralmente são pessoas ali que têm algum prestígio, algum gabarito, algum currículo associado a políticas afirmativas, ou associada a alguma situação ali que já trabalha ali naquela área, de alguma forma. Elas não são pessoas aleatórias, são pessoas escolhidas ali, e para poder fazer essa avaliação. Então, quais são os aspectos que eles avaliam? Eles vão avaliar os fenótipos, que no caso é tom de pele, cabelo, olho, a fisionomia do rosto, lábio, se o lábio é carnudo, se não é, se o nariz é um pouco alargado, se não é. A pele da gente, ela tem uma escala de cor. Existe, inclusive, um exame dermatológico, que chama-se Fitzpatrick, e ele atesta a escala de cor. Então, geralmente, o pardo, ele fica ali entre a escala do tom Fitzpatrick e do 4-5. Nossa, que interessante. É interessante, é muita coisa. Então, ele geralmente fica ali naquela escala. Menos do que isso é branco. Então, tem essa escala de cor. Subindo daí, aí vai para a escala até chegar na escala do negro. Sim. Então, você tem o dermatologista, ele tem como atestar não somente isso, mas ele também tem como atestar, inclusive, o fio do cabelo, né? Porque faz parte do trabalho do dermato. Então, ele tá ali para vamos dizer, dar o norte, né? No caso do judicial, né? Para dar um suporte ali de documentação, né? De comprovação probatória. Mas essa questão dos fenótipos, muita gente confunde também com o genótipo. Que o genótipo é aquela origem ancestral. Então, porque meu avô era preto, que o meu avô, ele viveu ali na questão dos quilombolas, agora que tá... Enfim, toda essa mistura racial, cultural, enfim. Então, isso aí é o genótipo, que as bancas não consideram. As bancas, elas consideram estritamente o critério do fenótipo, que são as características físicas. Até um tempo desse, né, não tem como eu fugir da questão da análise processual, né, do dia a dia do que eu passo. Tivemos, assim, uma situação de que as bancas, elas estavam fazendo perguntas aos candidatos. Então, chegava assim, perguntava, como é que você se sente? O que é que você sentiu? Porque ela estava atravessando essa questão do fenótipo e estava entrando num cenário que era um cenário social. Num cenário de que se eu sofri realmente aquela discriminação, aquele preconceito, para eu poder ter direito àquela política afirmativa. Porque poderia ser que eu fosse uma pessoa parda, mas fui uma pessoa parda bem nascida, que não senti tudo aquilo. Então, ou seja, eu tive oportunidades. E a ideia seria trazer oportunidade. Mas não teria um respaldo legal. Porque aí a gente está falando do critério social e não de um critério estritamente fenótipo, que seria mais ou menos objetivo. Mas que acaba que é uma confusão e não conseguem ser objetivos, porque não tem um retrato falado. Entendi. Quando eu vou despachar com o juiz, eu até digo, excelência, se tivesse no edital um retrato falado, olha, o que a gente procura aqui é esse tipo de nariz, é esse tom de pele, nessa escala do Fitzpatrick de cor. Então, você vai avaliar e você vai ver se o seu tom de pele é esse. Você vai avaliar e você vai ver se o seu nariz ele é dessa forma. Mas não tem. Então, fica subjetivo. Então, quando chega na hora da comissão, é cara crachá. Então, cada um avalia de uma forma. A gente chega em determinados processos judiciais, tem casos que a gente consegue
receber uma devolutiva da avaliação. E tem avaliador que diz pardo. Aí o que estava do lado não é pardo, o que o outro lado não é pardo. Então fica ali a confusão entre eles, que eles não têm uma denominação objetiva. Entendi. Aí tem banca que não devolve para o candidato essa avaliação, que eles simplesmente não considerado, ou não tem fenótipos. E eles fazem isso, esse tipo de avaliação copia-cola para milhões de candidatos. Sim. Aí a gente entra na questão da motivação, né? Sim. De que o ato administrativo ele precisa ser devidamente motivado. Gente, é um assunto assim, o pessoal não tá dando muita importância, mas eu acho que vai dar muito, assim, nossa, porque assim, por mais que as forças tenham autonomia para colocar ou não, né, inserir ou não a questão das cotas, mas quando insere, já que temos a lei 15.142 de 2025, que foi atualizada, essa lei aí tem que ser usada e tem que fazer valer, porque, por exemplo, num processo seletivo de militar temporário comum até ano passado, já são diversas coisas que fazem os candidatos entrarem com liminar judicial, é uma escrita lá no edital, é um termo, é uma falta de uma vírgula, nanana. Você imagina nessa banca de heteroidentificação que espero, né, acredito que sim, vai ser muito bem composta e tudo mais, mas aí as pessoas, os próprios candidatos também, a maioria, nem como que eu posso dizer, nem lê o edital mesmo, assim, os detalhes, imagina ler detalhes da lei, imagina saber o que pode esperar, o que ele realmente é, o que ele tem de direito, o que ele pode correr atrás. Então, eu acredito que vai dar muito pano para manga essa questão aí das cotas. Já trouxe a doutora, porque já fica aqui a dica, quem tiver qualquer questão pode chamar o escritório dela, que a gente sempre indica, mas é para ter muito cuidado, gente, porque às vezes você subestima muito, assim, vou fazer cota. Vou me candidatar aqui para cota, pelo menos a concorrência é menor. Senhores, não é isso, não é isso. Tem lei, tem banca de heteroidentificação, tem tudo isso que a doutora está falando. Então, tudo que ela está citando são casos reais que ela atende dia a dia no escritório dela, em todos os concursos. E acredito que sim, a banca ela vai seguir esses critérios. São sempre muito rigorosos. Aí 30%, na maioria dos editais, são 30% da quantidade de vagas que ofertarem. É uma quantidade muito grande, eu acho, 30%, assim, muito bom, é uma quantidade boa, certo? Vai tirar muitas vagas de que ano passado, por exemplo, foram mais de 57 convocados aqui para a 11ª região, só em administração. Foram 3 chamadas, juntando os 3, deu mais de 50 e poucas pessoas, só administração, nível superior, fora o técnico, fora o cabo. Então, tipo assim, são muitas vagas. E essa questão de dúvidas e mitos, né? Por exemplo, eu vejo, igual que eu falei, muito mito que acaba que, de tanto reforçar, o pessoal acha que é verdade. Sobre esses mitos, por exemplo, aí eu vou me inscrever como cotista, eu vou me identificar lá, porque você tem que dizer o que é que você se identifica, eu sou pardo, e aí eu vou para a banca lá para avaliação, posso não receber nenhuma pergunta, só mesmo ser avaliada, como você falou, olhar os traços e tudo mais, e depois não ter uma devolutiva. E aí, como é que você faz? Porque se eu não tiver uma devolutiva, só tiver lá que eu não me enquadro, nesse momento eu simplesmente só liminar judicial mesmo, né? Eu só tenho que correr atrás do meu direito e tentar comprovar que eu me sinto isso e que eu sou isso. Mas aí, para você ir lá contra o parecer da banca, porque se não tiver devolutiva. Sim, aí é onde tá a falha. Isso aí é uma falha. Se não tem que ter, porque é como eu falei aqui na outra fala, que todo ato administrativo ele deve ser motivado. Então isso é um dever. Então isso aí são princípios administrativos basilares, que não tem como um avaliador ele fugir disso aí. Então, partindo dessa premissa que tem que ser motivado, uma vez não estando motivado, abre aí uma brecha, abre aí uma situação de que o judiciário ele pode intervir. Porque quando o judiciário ele vai entrar em matérias administrativas, há um liame aí, um detalhe, e é bem delicado, porque existe uma fala muito usada no judiciário de que o judiciário ele não pode adentrar nos critérios administrativos. E realmente,
Ele não pode substituir a banca examinadora. O juiz, ele não tem esse poder de dizer se a pessoa é negra, se a pessoa é parda. Então, ele precisa estar diante de uma legalidade, ele precisa estar diante de um conjunto de comprovações contundentes. Então, quando diz assim, não teve motivação, e o juiz olha e vê, não, peraí, essa pessoa aqui, esse pardo é diferente desse, então todo mundo é diferente um do outro. Então, como é que eu vou colocar uma resposta genérica, subjetiva, sem discricionar, sem dizer o que é que aconteceu, o que foi o critério que você não foi aceito, por que você não foi aceito? Não pode. Então, no mínimo, essa avaliação precisa ser pormenorizada, precisa ser detalhada, explicada. Então, quando não tem isso, a gente está diante de uma falha. E de uma falha onde o Poder Judiciário ele pode, sim, adentrar o mérito, porque aí ele está trabalhando no controle de legalidade. Sim. Ele está trabalhando ali para equilibrar a balança. Então, ele está fazendo um controle, ele não está substituindo a banca. Ele não está passando dos limites do que seria a aptidão técnica dele. Então, isso aí é uma situação que tem que ter. Então, candidato, você tem que estar atento à questão da motivação. Então, chegou lá, não teve... Tem casos, Tarcísia, que não sai nenhuma justificativa. Sim. Que somente não sai o nome na lista. Olha só. Ficam aguardando a convocação para a próxima etapa. Quando chega lá, surpresa, não está seu nome. Então, e aí? Então, pior do que não ter motivação é não ter absolutamente nada. E quando não, ficar atento também à questão da motivação genérica e copiada e colada. Então, reproduzir, que isso aí acontece muito, principalmente em concursos grandes, com muitas vagas. É o caso, tá? Então, isso aí provavelmente vai acontecer. Provavelmente. Então, acontece isso. Então, tem que ficar observando essa questão. Outra coisa também, já a gente tá entrando aqui, né, porque o assunto é bom e eu vai lembrando sobre dicas de comportamento, da forma de se vestir. Então, tem pessoas que acham que, por exemplo, homem, eu tenho um cabelo liso, eu quero, de certa forma ali, tentar ludibriar o avaliador e vou raspar a cabeça, vou raspar o cabelo. Isso é super mal visto, porque o avaliador já sabe, já tá maceteado. E ele sabe que se ele raspar o cabelo é porque ele tá querendo esconder alguma coisa. Então, se você tem mulher, você tem um processo de alisamento, eu já recomendo que você passe por uma transição capilar e você chegue ali com seu cabelo original. Você tá com cabelo, você tem um cabelo preto e você tá com cabelo com luzes, coloca teu cabelo na tua cor natural. Porque tudo isso, você tá diferente. É a mesma coisa de que quando a gente tá com filtro do Instagram, quando a gente tá assim, normal, enfim, a iluminação, tudo. Então, são muitos aspectos ali que pode comprometer. Principalmente quando a avaliação não é feita presencialmente, que é uma coisa também que a gente tá batendo. Avaliação, né? Avaliação online. Teve casos de ter avaliação por foto, né? Que eles olham, assim, a questão dos perfil, ângulos, o perfil, enfim. Olha até a questão do formato do crânio. Então, tudo isso a pessoa tem que avaliar. Então, imagine, chego eu na avaliação, com meu cabelo liso, com meu cabelo da escova maquiada. Enfim, eu estou ali me descaracterizando, na verdade. Entendo o lado feminino, que quando a gente... Existe uma pressão por um padrão. Sim. E muitas mulheres, muitas vezes elas querem ali mudar os fenótipos delas. Cirurgia não tem problema nenhum, né? Por exemplo, veja, nariz, possivelmente se a banca entender, chegou com o nariz fino lá, ela vai dizer que tem a cirurgia na hora lá, ela às vezes não tem nem a oportunidade de falar. Então, possivelmente, ela vai ser negada ali, vai ter que no recurso tentar comprovar isso aí, ou judicialmente. Que ela precisou fazer aquilo ali justamente para superar a discriminação que vivia, superar a dor que passava, poder ali se enquadrar nos padrões da sociedade, entende? Então, assim, pra mulher, a gente sabe que o assunto é profundo, mas a banca é objetiva, então ela tá ali pra ver pra avaliar o que ela está vendo aos seus olhos ali. Então, quando a gente vai ali com muitos artifícios, se for ali com muitos eu vejo que tem pessoas que realmente vão loura. Então, a mulher, numa foto aqui, há 10 anos atrás, era morena, e de repente chegou lá loira. Então, até o tom do cabelo, ele vai interferir na cor da pele. Então, tem que facilitar pra banca ver, né? Não é nem facilitar, eu diria que ser original. Sim. Ser original, porque é o que você é. E a verdade não se corrompe. Sim. Então, a verdade, ela é absoluta. Então, se você vai trazendo o que você é, ou eu vou pra praia, correr na praia, tomar um solzinho, porque eu vou...
Eles sabem o que é uma pessoa que é morena, o que é uma pessoa bronzeada. Você jogar no Google, eu vi até, gente. Vai saber, eles Cada sabem. coisa. Eles sabem. E, enfim, então tem coisas que acha que tá fazendo errado, então faça o certo que dá certo. O certo dá certo, agora, obviamente, como eu tô falando, então não vai ali tentar mexer. Sim. Porque pode ser que dê ruim quando que era só pra você ser você. Era só pra você ser você. Gente, super importante. Vou ter que fazer um corte desse momento. Eu achei muito legal. Acho que tem sim, né, é uma grande chance, uma grande oportunidade, como já falei. Acho que as pessoas precisam levar mais a sério essa questão dos processos seletivos. Desde que eu entrei na Força Aérea em 2014, já se falava que era, 70% das forças seriam de militar temporário. E é isso que a gente tem visto mesmo, a cada ano mais vagas, mais processos. Tem região aí que faz 2, 3 processos ao ano, chama 4, 5. Cara, a primeira região do Rio de Janeiro, do Exército, chamou acho que umas 11 turmas. Eles selecionam algumas vagas, algumas áreas específicas, e outras convocações extraordinárias, chama todas as áreas. Então, eu nunca cheguei a somar, assim, quantidade de vagas por ano, né, das 12 regiões, mais os militares da Força Aérea. Gente, mas é muita vaga. Aí, óbvio, né, tem sempre aquelas pessoas que não se preparam, que aí vai com a cara e com a coragem, participar do processo seletivo, depois fala que tentou, que é peixada, que não consegue, que não sei o quê. Mas não é bem assim, gente, não é. O que eu sempre vejo, né, a primeira vez pode ser que não entre, porque foi ali, tentou, vou tentar, vou ver o que é que vai dar. Aí ela se frustra, ela gasta um dinheiro, porque, querendo ou não, você gasta um valor para a entrega dos exames, até mesmo para entregar a documentação, que às vezes você vai concorrer em outro estado, gasta passagem, não. E aí, na primeira vez, ela toma um choque. Não me chamaram. Peraí, que isso aqui é sério. É tanto que você vê se repetir, eu acho que em concurso também, você vê se repetir sempre o nome dos primeiros colocados, a mesma pessoa em vários processos seletivos. Eu tenho assessorado que tentou, em 5 regiões, ficou entre os 5 primeiros colocados em todas. Ele escolheu onde ele foi servir, entendeu? Concurso também. Quem está mexendo com concurso faz várias provas. Faz TRF, faz PF, faz tudo. Você vê sempre o nome daquelas pessoas em primeiro lugar. Então, tem que ser levado a sério, já o processo como um todo. E agora, com essa questão das cotas, mais ainda. E, principalmente, quem vai concorrer como cotista. Dentro dessas 4 categorias, né? Preto, pardo, indígena e quilombola. O que eu vejo menos, pelo menos dos concursos que eu dei uma olhada atrás, antes de vir aqui, eu vejo quilombolas um percentual baixo, depois eu vejo mais indígenas, e aí pardo e negro, né? Mas eu não sei se chega para você esse percentual, se seria mais ou menos isso. Ou tem uma mistura, não tem muito... A grande maioria são os problemas, são os pardos. São os pardos. Isso. Porque geralmente, acredito que, com esse movimento agora do indígena, a comprovação deve vir diferente. Deve ter algum órgão de classe aí para organizar essa documentação. E eles já devem ir certinhos ali sua... Que não tem como ser somente essa questão, no caso do indígena, dos fenótipos. Eu acredito que também deve vir aí, o genótipo deve vir diferente. Deve ter aí a questão da ancestralidade, deve ter alguma coisa, alguma comprovação indígena, a mais. Porque eles têm essa questão da sua cultura e do seu pertencimento e dos seus grupos. Sim. Então, acredito bem que deve forte, vir, né, aí uma questão de documentação diferenciada quanto a eles. Uma correção somente, Tarcísia, quanto à questão da porcentagem, que seriam 20%. Você falou da fala de 30%, mas 20%... tem um edital que está falando 30%. É porque é discricionário, de 20 a 30%. Discricionário, né? Então, pode ser a partir de 30, de 3 vagas em diante, aí já tem que respeitar a política, esse percentual das cotas, mas aí eles podem determinar ali naquele meio, ali, aquele número, né? Eu acho um percentual muito bom, assim, para quem vai concorrer com cotas, né? E aí, doutora, então, eu acho que o assunto cotas é bem amplo, né? É muito interessante, tem mesmo que se aprofundar, e a gente trouxe um geral, assim, acho que vai ajudar muita gente que vai estar participando como cotas, porque
pelo que eu acompanhei até hoje, a maioria, acho que 90% dos editais desse ano de temporário já estão. De concurso, todos já tem, né? Para concurso mesmo, Sim. de carreira, todos já vêm com cotas. E lá no seu escritório, vocês trabalham muito com isso, né? Cotas, Sim. PCD. Acontece que as ações de concurso público, elas têm também uma subdivisão. Uhum. Quem trabalha ali com psicotécnico, quem trabalha com TAF, quem trabalha com cotas, quem trabalha com PCD. Entendi. Então, nós somos muito fortes. Por isso que eu falo com tanta firmeza, sem nem ver, porque já está tudo muito acostumada, né? Com tudo. Então, já é uma fala natural. Inclusive, agora você vê a Brasília para caso de cotas, né? E é um ponto interessantíssimo que a gente não abordou aqui ainda, que vale a pena a gente falar, sobre a questão de quando você faz inscrição, se você fica concorrendo somente para as cotas. Uhum. E não. Você figura nas duas listas, no caso da ampla concorrência das cotas. Então, se você tem uma nota que deixa você ficar ali entre os primeiros lugares, você vai ficar na ampla concorrência. E você teria esse benefício das cotas. Então, o conselho que eu dou é estudem por mais. Né? Estudem mais. Estudem por mais. E se caso não der e for entrar pelas cotas, tiver esse benefício, né? Porque a pontuação é menor. Sim. Então, você entra. Mas, assim, não pensa nisso. Pensa realmente em entrar pela ampla. Uhum. E daí, que foi, inclusive, o processo que eu vim resolver aqui em Brasília agora, né? O motivo da minha vinda. E deu tudo certo. Foi um grupo muito grande que eu peguei. Foram quase 300 candidatos da Polícia Rodoviária Federal do concurso 2021. E o que foi que aconteceu? Esses candidatos, eles estavam nas duas listas. Uhum. Aliás, não foram nem eles. Foram outro grupo de candidatos que se inscreveram como cotistas e passaram com notas altíssimas, então eles ficaram nas duas listas, ampla concorrência e cotas. Uhum. Ok, eles entraram, estava lá o nome figurando nas duas. Uhum. E qual foi a causa da ação? Se o nome deles está nas duas listas, eles estão ocupando duas vagas. Uhum. Então, eles têm que ficar no lugar que eles têm nota na ampla concorrência e a sequência do concurso convocar os da sequência, da lista, das cotas. Uhum. E eles estavam ocupando as duas vagas. Então, imagina, uma redação, foi corrigida uma redação para cada candidato, só que a redação em 2 lugares. Então, acabou que deu tudo certo com a causa e já está sendo aplicado hoje. Hoje já está sendo obedecido isso nos concursos sobre a questão da lista de duplicidade, que havendo o nome duplicado, porque a pessoa passou na ampla, tem que liberar essa vaga para os cotistas remanescentes da lista. Então, isso é uma coisa que eu não tá claro no edital de temporário, se vai ser assim também. Então já fiquem atentos. Já tem que ficar ligar o alerta. Tem que ligar o alerta. O que é que poderia fazer? Porque lá é pontuação, né? Lá é tipo assim, análise curricular. Então você tem uma nota do seu currículo. Tantos anos de experiência profissional, título de doutorado, mestrado, pós-graduação. Aí você tem uma nota, sei lá, 1000. Aí vai na ordem decrescente. Aí não tá bem claro se vai ficar nas duas listas, mas o comum no concurso é isso, né? Tá na ampla comum. E tá na cota. É porque acontece das cotas assim, dizer, mas eu tô na ampla, porque a gente tá falando aqui de pessoas na ampla que estão dentro das vagas. E não tem vaga também, é tudo que eu acho reserva. Nos primeiros lugares, porque uma coisa a gente falando de, mas na ampla eu tenho uma expectativa muito baixa de ser chamado, porque eu tô na ampla ali, sei lá, no final da lista. Enquanto que nas cotas eu tô ali entre os primeiros, eu vou ser convocado mais rápido. Então a gente tá falando de uma expectativa diferente. Mas aí é onde a gente vai ter que se adaptar, estudar e ver o que é que vai acontecer quanto a essa questão dos temporários. Porque no concurso é mais objetivo, porque a gente tá trabalhando em cima de editais que tem vagas. Isso. Que geralmente são os das carreiras policiais, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as polícias civis, enfim. Mas uma coisa que tem que prestar atenção, quando sair a convocação, né, com a quantidade de vagas que vai ser geralmente só se fala lá mesmo para eles, quando eles estão na concentração final, a pessoa já tem que estar ali, ó, anotando, peraí, são 10, peraí, são quantos por cento, peraí que eu vou ver. Gente, é muito detalhe para você conseguir entrar nessa... É porque é todo mundo brigando, né? Cada um quer se salvar. Então, é uma vaga, a coisa cada dia mais vai ficando mais apertada, sim, né? Então, mais concorrida, é o funil, e muita gente qualificada, muita gente preparada, porque você vê mesmo, você tem sua assessoria, então é diferente uma pessoa que não tem uma assessoria de uma pessoa que tem assessoria, que vai estar ali mais preparada, já vai estar ali, vamos dizer assim, com um caminho. Temos você, né, um caminho, mas com essas dicas agora, né? Então, aproveitando aqui, então você vai estar ali com um caminho mais organizado, né? E seu psicológico também, o que eu vejo que abala muito. Às vezes a pessoa, cara, lê o edital, todo mundo lê.
Mas você consegue passar um ano num processo seletivo, sofrendo em cada fase. O que é que eu faço agora? O que é que vai vir agora? E agora? Será que tá certo? Mas eles convocaram correto? Mas isso aqui, gente, é muito será, é muito talvez. E tipo assim, eu vejo que às vezes chega gente que já tá com a documentação pronta, mas ela tá com o psicológico dela bem abalado. E aí ela só quer um colo. Ela só quer tá assim, isso aqui tá certo? Eu olho e falo, tá ótimo. 5 minutos depois ela fala, mas tá certo mesmo? É só isso? Eu falo, é só isso. Entendeu? É a confiança, é o psicológico, abala muito. E olha que nem é concurso, é um processo seletivo de cadastro, reserva, análise curricular. É tipo uma vaga de emprego que você coloca o seu currículo e espera ser chamado por ser melhor que os outros que colocaram também, né? Só que é um emprego federal, gente. É igual, você recebe o mesmo salário, você tem os mesmos benefícios, você vai receber o seu salário todo primeiro dia útil do mês, que isso que aconteceu comigo, você tá com aquele seu dinheiro certinho na sua conta, você não precisa correr atrás de bater meta, você não precisa correr atrás de vender, de atender gente. É um salário, assim, que vai lá para várias áreas, por exemplo, odontologia, medicina, vários desses profissionais conseguem trabalhar tanto na força como também no seu próprio consultório. Então, gente, para mim, assim, eu acho um super degrau, uma super escada, um super degrau que você consegue impulsionar a sua carreira, impulsionar em vários âmbitos da sua vida, e tem que ter atenção e correr atrás, né? Mas essa carência é outro tema que daria pra gente conversar sobre isso até na outra live, porque isso aí é muito real, essa questão psicológica. Quando, em determinados concursos que passam pelo processo da ficha de informações, o preenchimento da FIP, da FIC, como eles chamam. Então, sempre é assim, eu fico com a agenda lotada, é loucura. Porque, novamente, é uma bobagem. Eles estão inseguros, às vezes, até com endereço. Mas é igual. O que é que eu vou colocar aqui em relação ao meu pai? O que é que eu vou colocar em relação à minha mãe? Aí tem um processo do meu pai, e teve uma briga com o vizinho, e que o cachorro, que não sei o quê. Então, todo mundo tem uma história de vida. Então, fica ali com medo ali da investigação. Sim. E de preencher alguma coisa errada. Sim. E ter ali um problema futuro. Até pessoas que têm processos e ficam com medo de, mas esse processo aqui, isso aqui é irrelevante. Mas existe é um sonho, né? Às vezes tem pessoas que estão ali no limite da idade, que também tá ali naquela idade que... última tentativa, a última tentativa, então se não for agora eu vou. Então assim, tá ali no tudo ou nada. Então aquilo ali é muito importante. Sim. E eu levo isso muito a sério. Porque eu participei desse processo seletivo, né? Então eu vejo que a gente fica mesmo. Você fica constrangido de estar num ambiente militar, quando você não tá fardado, quando você não conhece o que acontece lá. Você fica constrangido com tudo. Uma pessoa vindo de fardado, já fica assim, ó. Você fala até o que não é. Isso aí acontece muito na questão do teste psicotécnico. Aí a pessoa, porque eu ruía unha quando eu tinha 2 anos de idade. Porque eu fiz xixi na cama quando eu tinha 1 ano de idade. E aí você coloca lá sim. E tem perguntas assim, tem perguntas sobre a infância. E é difícil reverter. Eu lembro que a gente já fez recurso administrativo sobre isso, é difícil. Né? Agora, no último concurso da Polícia Militar de Pernambuco, tinha uma pergunta lá que era sobre histórico escolar. Se a pessoa já tinha sofrido suspensão na escola. Suspensão ou expulsão. Adultos, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso aqui na minha época de ensino primário? Então, ou seja, mas tinha lá a pergunta. Aí, será que eles vão na escola para perguntar sobre isso? Será que tem... Eu disse, olha, veja, se você foi expulso, realmente tá lá na sua ficha e alguma coisa assim muito grave, mas você teve uma briga com um coleguinha e você foi lá na sala da diretoria, levou uma suspensão, não sei, complicado, eu entendo como sendo irrelevante e acredito que também que a investigação social, a inteligência da polícia não vai atrás disso aí. E não é relevante para você ser eliminado de um concurso, jamais nenhum juiz não daria um ganho de causa para uma situação como essa, né, que foge totalmente da razoabilidade. Isso. Mas estava lá, a pergunta tem que ser respondida. Então gera esse sentimento. É como também o OAB, né? As pessoas, às vezes, que não passam numa primeira prova e estão ali na segunda, terceira, quarta, quinta. Eu já vi histórias de 7ª, 8ª, e você já fica ali já com o seu psicológico abalado. CNH também acontece muito, né? A pressão social, a pressão familiar, né? Então, tem toda uma pressão externa, que não é somente interna sua, então tem esses 2 contrapontos. Mas que estamos aí para estar dando esse suporte aí e realmente...
entendo como sendo... estamos num momento favorável, né? Que é esse momento da internet, da informação, Sim. de que a gente tem como trocar uma ideia, estar conversando aqui, Sim. e indicar os profissionais, olha, vai por esse caminho. Sim. Foi feito eu quando há uns anos atrás, que eu fui tirar o meu visto americano, então eu tive uma assessoria para poder tirar meu visto americano. Meu filho também mora fora, então a gente teve uma assessoria para poder organizar a documentação dele. Então, eu poderia ter feito tudo isso só, mas a insegurança de fazer alguma coisa errada. Sim. E ali ser um processo caro Isso. e importante. Então, ou seja, estamos numa fase que não é gastar mais, não, é ganhar tempo. Ganhar tempo. Tempo é ouro. E eu vejo que o tempo, essa questão do tempo, né, relacionado muito à idade dos processos seletivos, concurso piorou, porque concurso, a maioria para polícia é 30 e poucos anos. O processo seletivo para militar temporário vai até 40 anos, não pode ter 41 anos completos. Então, você ter 40 anos, 11 meses e 29 dias na data que você vai incorporar, você entra. A idade, e aí, quanto mais idade, né, você tem mais tempo de experiência. Outra coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, gente, vamos... já que você quer participar, veja se sua experiência você consegue comprovar, porque não é só ter experiência. Aí tu não tem experiência comprovada na carteira de trabalho, tu não consegue comprovar um serviço autônomo que tu fez, principalmente esses profissionais, dentistas e tudo mais. Então acaba que você tem os requisitos obrigatórios, você não consegue comprovar. As assessorias eu vejo que veio para isso, para realmente otimizar tempo, desde falar, mas eu não vou pagar para ninguém ler um edital para mim, eu não vou pagar para uma pessoa ler uma lei para mim, enfim. Mas se você não souber ler, se você não souber interpretar, se você não souber organizar, não souber fazer ali o cronograma certinho, perder data, muita gente perde processo seletivo por data. Muita gente é convocado, não vê o site todos os dias, nem vê que foi convocado. Eu não sei, no concurso talvez isso não aconteça muito, porque a galera tá estudando há anos e vai lá e faz a prova, enfim, né? Tem muito mais assim a perder. Mas quando você manda só um currículo, que você praticamente não teve gasto nenhum, meio que a pessoa, não fui chamado, esqueci. Muita gente, você tem noção. E aí tem coisa que não dá para recorrer, porque você perdeu uma data de um calendário de eventos que tá no edital, como é que você recorre? Assim, na minha área, já tive situações como essa, mas questões pontuais. Exemplo, o candidato, ele, por exemplo, é subjúdice, e daí o processo, muitos anos de descumprimento e tal, e do nada saiu uma convocação que não foi pelo site oficial, e eles pegaram e convocaram pelo diário oficial. Não mandaram e-mail, não ligaram. Como é que a pessoa vai estar olhando quando que as fases já passaram? Ou, por exemplo, eu era um cadastro de reserva e eu estava na posição 300 e tanto. E não tinha expectativa de chamar essas pessoas. Então, de repente, é uma convocação ali no diário oficial apenas, entendeu? Se não mandou um e-mail. Agora, eu já vi também casos assim, desse mesmo movimento, foi enviado um e-mail e a pessoa não estava com o e-mail atualizado no site. Dica importantíssima também. Atualize, cadastro atualizado. Porque caso venha acontecer uma coisa dessa, eles usem também o e-mail de segurança para enviar e-mail, telefone. Então, a pessoa tem que estar lá com o cadastro atualizado. Então, eu já tive casos já de que, infelizmente, a pessoa não tinha atualizado ali o e-mail e a banca tinha comprovação de que tinha enviado o e-mail para o candidato. Gente, a banca, ela tem as comprovaçõezinhas dela. A gente tem que ter cuidado, porque por mais que a banca muda todos os anos, a maioria, com certeza, principalmente nos processos seletivos de militar temporário, todo ano é um presidente diferente, é uma comissão diferente, justamente para não ter aquela coisa de achar que é fechada, que está todo mundo ali fazendo complô. Não, todos os anos mudam. O edital, ele também muda. Então, assim, tem banca, eu já vi turmas sendo expulsas à força depois que já entrou, porque existem auditorias, mesmo após o processo todo fechado, a pessoa já formou, já está servindo lá, tem auditorias, e foram feitas auditorias e tiveram outras denúncias, enfim, diplomas falsificados, entendeu? Tem muita instituição também, que teve até um caso que eu não sei se você lembra, acho que a menina entrou, não sei se ela entrou, ela fez um curso em uma instituição online e a instituição fechou. E aí ela não tinha como comprovar, porque o diploma eles pedem agora que tenha o código de verificação. E diploma antigo não tem ainda o QR Code, né? E ela não conseguiu com essa instituição, porque a instituição tinha fechado. E aí, ou seja, a pessoa não consegue mais concorrer só por isso. Mas eu não vou só por conta do QR Code. Você não vai concorrer só por conta do QR Code. Porque muito diploma
que Mas chegou aí sendo isso aí é assim. questionável, viu? É questionável, né? Questionável, Nossa, teve uma totalmente. menina que ela não concorreu por conta disso, ela não Totalmente, aceitaram. Tarcísio, Não é totalmente aceitaram. questionável. E a gente entra em outros princípios administrativos, que aí a gente entra para razoabilidade, para proporcionalidade, para a finalidade, porque a gente tem que atingir um objetivo. Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo do diploma? Então, a gente está falando de uma época diferente. Então, tem que trazer todo esse histórico, entendeu? Então, é possível que uma faculdade tenha fechado, que uma escola tenha fechado, que não seja possível ter o QR Code. Então, quais são os outros meios de comprovação? Na época, essa faculdade, essa IES, ela era certificada onde? Cadê o certificado? Cadê a baixa de que foi baixo, que foi MEC, fechado? né? Então, Com enfim, certeza, existem comprovações que tem como questionar isso aí. Então, eu acho que a pessoa já fica meio abalada, assim, não tenho nem como comprovar. E aí também para você encarar uma liminar, um recurso para provar isso para a banca, para uma coisa que é um cadastro reserva, querendo ou não, mesmo se você tiver numa colocação muito boa, acho que fica aquele medo, né? Porque é um gasto. Sim. A pessoa, eu também entendo isso, às vezes é mais a questão do gasto. E aí, enfim, são diversos erros que você, né, recebe todos os dias lá, mas acho que abordamos o principal de hoje, que seria cotas. Então, vamos ter muito cuidado. Assistam, revejam, indiquem esse podcast para seus colegas e as pessoas que estão concorrendo com cotas. Indiquem também, se precisar, né, o escritório da doutora Juleika, porque é sensacional, eu sou questionável, porque eu sou muito fã dela e do trabalho que ela faz. Mas é isso. Quer deixar mais algum aviso, falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, agradeço o convite, toda essa oportunidade. Eu que agradeço você ter vindo, querida. Gente, sou bem de Recife. São esses pontos que são detalhes que fazem a diferença. Então, realmente tem que estar atento. Então, aqui a gente só fazendo um bate-bola aqui rapidinho. Então, se observar em relação à sua imagem, em relação à sua postura, em relação à comprovação, em relação a datas, em relação a questão dos resultados. Observar também a questão do cadastro, né, que você tem que manter ele atualizado. Então, são problemas que você pode evitar. Então, aqui a gente deu aqui um compilado aqui de problemas que pode evitar. E quanto à política de cotas, realmente vamos observando, né? Nas redes sociais eu estou sempre postando, estou sempre falando sobre. Inclusive, hoje eu repostei também sobre cotas. Sempre toda como é que vai se desenrolar, né, dentro desses processos disso, porque é o primeiro ano, então muita coisa pode acontecer que a gente também nem imagina. Não é só isso que a gente falou, pode acontecer coisas assim que até inovação mesmo da banca, ninguém sabe, né? Sim, vão ficar de olho. Então tem que ficar de olho, tem que trabalhar no momento e ver. E também tem que ser feito no momento, né? Porque não adianta você pegar um resultado que foi 3 meses atrás. Não, agora eu quero tentar isso aqui. Já passou a fase, tem muito isso. Muita gente perde porque não entra durante a fase. A própria força já falou, não, tá entrando com recurso numa fase que já passou, não tem como. Realmente. Tem que ser rápido, né? Realmente. Aí tem que respeitar as datas. Então, por último, toda segunda-feira eu tenho um quadro no Instagram onde eu abro as caixinhas de perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, legal, então pode deixar lá. E convido todo mundo a me seguir. A gente vai deixar aqui na legenda as informações a respeito dos arrobas, mas é Juleika com J e com K no final. Então, rapidamente eu encontro meus 2 perfis. Eu tenho um perfil voltado para advocacia e tenho um perfil estritamente sobre concurso, onde eu dou dicas, informações e falo muito sobre cotas. Também a gente tem uma atuação muito forte também com deficientes, né? E a gente trabalha muito com PCD. E a gente está aí pronto para qualquer batalha. Obrigada pela oportunidade. Linda. Gente, então, obrigada. Até mais. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau.